Hello, hello! Eu estou Vanessa Varrini e é um prazer te ter por aqui. Se você quer viver uma vida cada vez mais alinhada com os seus valores, já se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente vai se desenvolver bastante por aqui. No vídeo de hoje, eu vim te perguntar: que mundo que você quer deixar para os seus filhos? Esse é um tema que dá pra gente mergulhar em diversas vertentes, mas o que eu vim falar hoje aqui é sobre sustentabilidade, sobre o cuidado com o meio ambiente. Dentro desse tema também tem vários pontinhos que a gente pode mergulhar, desde a poluição climática, poluição do solo, devastação do meio ambiente, agropecuária, muitos pontos e um tá ligadinho no outro. Mas eu vim falar aqui sobre uma coisa que já conversei com muita gente, né? Que é o descarte correto, o cuidado com os produtos, as coisas que a gente consome e descarta no dia a dia, as escolhas conscientes. A gente consome, a gente compra coisa o tempo todo. E esse consumismo exagerado, esse consumismo exacerbado, sem consciência, sem pensar se aquele item é durável, se aquilo é reutilizável, se aquilo tem qualidade ou não, muitas vezes faz as coisinhas fluírem e seguirem esse caminho de ir cada vez mais por água abaixo. Tem muita gente que só compra produtos que vê, que está em promoção e às vezes não usa, só vai e descarta. E muitas vezes até no lixo comum, não faz nem o destino correto daquele material. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, é sobre o básico, não é sobre perfeição, não é sobre ser a ecochata. Não estou mais a ecochata que muitos me conheceram por aí anos atrás. A maternidade me trouxe um olhar, uma visão bastante diferente, até na prática em si, né? Eu, por exemplo, comprei fraldas ecológicas para o meu filho e fui premiada com otite de contato alérgica a poliéster. Então, o Léo ele tem uma sensibilidade maior ao poliéster e as fraldas ecológicas, o tecido interno para manter a superfície seca é um tecido de poliéster. E aí ele teve reação alérgica, com roupa mesmo, né? Roupa de piscina, se ele fica muito tempo com aquela roupa, começa a aparecer bolinhas no corpo. Enfim, no frio agora tem umas roupinhas que são térmicas, né? Que a gente coloca por baixo. Não rola usar por muito tempo, assim, se um dia que tá mais quentinho ele vai suar, sabe? Mas enfim, e aí a mamãe teve que lidar, né? Com a questão de usar a fralda descartável. No começo foi bem... Ver assim, aquele monte de fralda indo pro lixo, que eu sei que vai ficar aqui por sei lá quantas gerações. Porque não é reciclada, não vai se decompor e vai ficar só somando peso aqui, né? Mas enfim, a maternidade me tirou um pouco assim dessa ânsia, dessa vontade de querer reduzir cada vez mais essa poluição que a gente gera, né? E me trouxe uma outra percepção que eu acredito que tem até um pouquinho mais de consciência em alguns pontos. Vou confessar que eu me sinto até um pouquinho hipócrita, sabe, de estar gravando esse vídeo, porque, por exemplo, aqui, ó, tem um plástico aqui que não vai ser reciclado, sabe? Muito provavelmente, a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá. Aqui eu não quero falar hoje sobre perfeição, né, mas sim sobre consciência e ação. E de uns tempos pra cá, quando eu tenho convivido com mais pessoas, indo em ambientes coletivos e tal, tenho ficado triste em me deparar com um descarte incorreto, né? Isso já aconteceu aqui em casa também. Hoje eu dou graças a Deus que todo mundo que vem aqui vê que tem lixinho diferente. Antes ainda tinha composteira, tem ela ainda, mas ela tá encostadinha. Depois que o Léo nasceu, eu não consegui mantê-la ativa com os cuidados que eu tinha antes. Mas as pessoas que vêm aqui perguntam: Vã, qual lixo que eu jogo? E muitas vezes as pessoas fazem o descarte incorreto por falta de informação, né? Eu acredito que informação liberta, então eu vim trazer o básico para vocês, que é o mínimo de informação para você conseguir fazer um descarte consciente e possivelmente aí no longo prazo escolhas melhores. Então, como eu disse, muitas vezes a pessoa tem dúvida, né? Onde que eu jogo tal coisa e tal coisa? E a resposta, ela é mais simples do que parece. Tudo que estiver sujo ou com excesso de algum resíduo, comida, tinta, sujeira em si, não vai no lixo reciclável.
Mas, e aquele papo de isopor não é reciclado, embalagem de salgadinho não é reciclada. De fato, o isopor, ele é tipo meu inimigo. Ele tem baixíssima reciclabilidade no Brasil. Se você for pensar na composição do isopor, ele é 3% de plástico e o restante é ar. O nome dele é poliestireno expandido. Ele é o poliestireno, o plástico em si, expandido, com muitas bolhas de ar, e aí coloca no formato lá e faz ele ter aquele formato, por exemplo, da marmita de isopor, né? E o isopor em si, ele é reciclável, mas a reciclabilidade é muito baixa. Pensa, você pagar um caminhão gigantesco para transportar uma quantidade enorme de isopor que tem um peso muito baixo. Na hora que você colocar aquele poliestireno na balança, por ser composto de 97% de ar, aquilo vai ter um peso muito baixo, então aquilo ali não tem lucro, sabe? Então as empresas não investem na reciclabilidade, na reciclagem do isopor. E então isso acaba inviabilizando. Mas existem recicladoras de isopor, são pouquíssimas. Há uns anos atrás, 2020, quando eu pesquisei a fundo sobre isso pro meu TCC, tipo, encontrei 3 no Brasil. Então, nenhuma delas era em São Paulo. Mas vale descartar o isopor, que não é do ramo alimentício, numa lixeira reciclável. Porque pode ser que a empresa que vai coletar esse material na sua residência ou na sua cidade direcione para o lugar certo. A gente não sabe. Tem diversos projetos surgindo por aí. Em 2021 teve até um projeto da Nestlé falando que ia reciclar todas as embalagens de salgadinho, de bolacha, aquelas embalagens metalizadas por dentro, que essas aí também não são recicladas de fato, por conta da complexidade do material. Ali tem materiais juntos que fica difícil. O custo para reciclar aquele material é muito maior do que as empresas conseguiriam ter de lucro, sabe? Então não compensa. Mas existem projetos que surgem, tipo, surgiu, já sumiu, mas por uma época esteve ali, sabe? Então, se a embalagem não estiver suja, né? Tirando isopor de marmita, gente. Isopor de marmita, esquece. Mesmo se você lavar, ele não vai ser reciclado, tá? Aquilo ali absorve muito, tipo, tudo que coloca dentro. Se você comprar uma marmita de parmegiana, por exemplo, você vai ver que você vai lavar aquela tampa, vai esfregar com sabão, vai colocar de molho na cândida, ela vai continuar com aquela mancha avermelhada do molho, tá? Não adianta, esses não reciclam. Eu, às vezes, ainda ouso colocar quando eu compro alguma coisa, ou às vezes o Will vai comprar alguma coisa e o Will não recusa a embalagem de isopor. Ele tem a opção de não comprar a embalagem de isopor. Então, às vezes ele vai, aí no mercado só vende frios em embalagem de isopor. Então ele não vai no mercado, porque sabe que eu vou ficar boladinha. Mas se por acaso ele vai comprar uma coisa e surpreendem ele com a embalagem de isopor, ele não nega, sabe? E aí ele traz pra casa. Se é uma embalagem que eu vejo que não sujou de nada, às vezes eu sou ousada e coloco no lixo reciclável, na esperança de que do outro lado também seja direcionado. E você pode fazer isso, tá? Então, pode jogar a embalagem de salgadinho no lixo reciclável, pode jogar o isopor que não é de marmita no lixo reciclável, mas não joga com o resto de comida, cara. Não joga. Você vai lá, separa os resíduos secos, separa papel, separa papelão, separa latinha sem cerveja, sem Coca-Cola, sem bebida. Passa uma água, deixa escorrendo no cantinho da pia. Depois de um tempo, quando estiver seco, descarta no lixo, na lixeira correta. Né? Eu fico tentando não chamar de lixo, mas é tão intrínseco que acaba saindo. Mas o termo correto não é mais lixo, tá? Lixo é só o que não pode ser reutilizado, não pode ser reciclável e não pode ser compostado, tá bom? Se conseguir tirar isso daí do seu vocabulário também, vai trazendo uma nova consciência, uma nova concepção, um novo hábito para o nosso próprio corpo para lidar e responder a essas questões. Então, voltando, você separa tudo direitinho. Ou a pessoa que você foi na casa, separa tudo direitinho. Ou o lugar que você frequenta, separa tudo direitinho. Aí você vai lá e pede uma marmita de macarrão. Aí vem no bendito isopor. Ou não, melhor, veio num refratário de PET, refratário plástico PET. E aí você não comeu todo o macarrão, em vez de higienizar o recipiente, você só vai lá,
Ah, é de plástico reciclável e joga na lixeira. Cara, você mata o meu coraçãozinho. Você mata o coraçãozinho dos coletores, da galera que separa aquele material, da galera que vai fazer a renda, que vai colocar o pão na mesa com aquela grana. Dentro daquela lixeira talvez tivesse papéis que vão ser contaminados com esse macarrão, tivesse papelão, enfim, outros materiais que absorvem quando entram em contato com alimento, com umidade. Sem contar que quando aquela sacola, aquele pacote de materiais chegar nessa pessoa, muito provavelmente aquele macarrão vai estar fresquinho igual você acabou de comer. Vai estar podre, vai estar contaminando tudo, com fungo e etc. E aí acaba estragando o que estava sendo feito, né? Separou, mas separou pra quê? Contaminou tudo. Então, tenho que lavar, deixar brilhando. Não precisa deixar brilhando. Todos os materiais, antes de ser reciclados, eles passam por um processo de lavagem. Isso é automático, tá? Mesmo que você vai lá, lava direitinho a sua pet com detergente, sei lá, e deixa ela sequinha, brilhando, ela ainda vai ser lavada. Então, você não precisa deixar brilhando, né? Terminou lá, vai, o refrigerante, passa uma água, joga. Deixa lá só para sair todo aquele resíduo e depois você descarta. Não precisa ficar tirando rótulo, não precisa separar da tampa. E outra coisa, né? Tipo, falei que não pode estar sujo. Mas aí você fala assim, ah, Ivan, mas eu pedi aqui um delivery em casa e veio uma caixinha com batata frita. Essa caixinha, é a caixinha. Joguei o resto da batata frita fora e estou com a caixinha. Eu jogo ela na lixeira de reciclável? Não. Lembra? Limpo ou minimamente higienizado. Aquele papel, ele absorve a gordura. Então, se você pegar a caixinha, muito provavelmente você vai ver pontos de gordura nela. Esse papel ele não vai ser reciclado. Mas olha que coisa boa. É uma caixinha, é de papel, você vai descartar no lixo comum, ela vai ser destinada para o aterro sanitário e lá ela vai se decompor. Diferente de uma caixinha de isopor, ai, quem manda batata frita numa caixinha de isopor é tipo, desculpa a palavra, burro. Talvez assim seja só falta de informação, ou talvez falta de provar o próprio produto. Gente, quem tem estabelecimento alimentício tem que provar o próprio produto, saber como que chega no cliente. Isso é óbvio, pra mim pelo menos, né? Se você é dono de restaurante, estabelecimento e não sabia disso, agora você sabe. Prove os seus produtos, veja como ele chega na casa do cliente. Então, se você pegar batata frita e colocar dentro de uma caixinha de isopor e fechar, aquilo ali é plástico, não tem evasão do ar, o ar quente vai evaporar, vai entrar em contato com o plástico, vai condensar, vai escorrer pela caixinha, vai molhar a batata e o que você vai ter? Batata murcha. Então, batata frita não fica gostosa, fica murcha e ainda tem um fator complicador, que é o fato da caixinha de isopor não ser reciclada depois. Olha que coisa triste. Você compra a batata frita, come ela murcha e ainda tem um resíduo que vai ficar aí 5 gerações. É melhor a caixinha de papel que não vai ser reciclada, certo? Mas vai se decompor no aterro, vai sumir daqui, é um resíduo a menos. Concorda? Se não concorda também, pode colocar aí. Mas ninguém vai bater a minha rixa com isopor. A base da pizza também. Sabe a caixa de pizza? A base, lixo comum. A tampa, lixo reciclável. O papelão da tampa, até se ele tiver, tipo, às vezes uma coisinha ou outra que encostou, tem uma grande área que pode ser reaproveitada e reciclada, tá? Agora a base já é mais complicada, porque tem bastante gordura, principalmente se você come pizza com queijo, que escorre tudo ali. Então, base da pizza, lixo comum. Tampa da pizza, lixo reciclável. Então, temos aí o básico do básico. O que vai para a lixeira reciclável? Itens limpos e minimamente higienizados. O que vai para o lixo comum? Restos de comida, coisas sujas de gordura, guardanapo. Até o guardanapo, se ele estiver limpo, você pode. Tipo, eu peguei uma folha a mais de papel toalha, não foi usada por ninguém.
e você não quer deixar lá para usar depois, lixo reciclável. Tá bom? Se não jogarem um pote de macarrão, ou se você não jogar uma latinha com bebida, se você não jogar alguma coisa úmida lá dentro, a possibilidade desse guardanapo ser reciclado é muito grande. Ah, e as marmitas de isopor, de novo, lixo comum. Uma coisa que eu escuto também por aí. Ah, Ivan, mas no meu prédio não tem lixeiras separadas, né? A lixeira é tudo junto, todo mundo só joga os resíduos lá. No meu prédio também era assim. Sabe o que você pode fazer? Trazer isso como sugestão para o seu síndico. No meu prédio fizeram uma obra, o prédio que morava em Guarulhos, fizeram uma obra, separaram as lixeiras, uma só para resíduos recicláveis, outra só para resíduos orgânicos. Os moradores começaram a separar as sacolas e lá em Guarulhos, não sei se ainda é assim, mas não tinha seleta coletiva. Tinham os próprios catadores que iam lá, e os catadores ficavam mexendo no lixo, sabe? Abriam o lixo, procuravam as coisas que eram recicláveis. Depois que a gente separou, ficou tipo muito melhor para eles, sabe? E isso foi servindo de incentivo para outros moradores começarem a separar também. Então, às vezes as práticas podem começar por você mesmo. E mesmo se não separa, se você colocar numa sacola diferente, por exemplo, aqui onde eu moro atualmente, eu não posso descartar os itens recicláveis numa caixa de papelão, por exemplo, né? Quando eu morava em Mauá, eu pegava o saco de ração grande da Zoe e aquele era onde ia os itens recicláveis. A gente não usava sacola plástica para isso. Aqui no condomínio tem regra que a sacola azul, que inclusive ela é reciclável e reciclada. Eu esqueci a sigla dela, mas esses plásticos que são meio que esticadinhos, sabe? Sacola plástica, aquelas embalagens que vem do Mercado Livre, elas são recicladas, tá? Então você pode descartar elas na lixeira de itens que vão para reciclagem. Aqui nesse condomínio eu tenho que colocar os itens nessa sacola azul. Se você colocar os itens numa sacola azul e jogar, né, nessa lixeira do seu condomínio, onde vai tudo junto, muito provavelmente catadores que passam no seu prédio vão identificar, ficar contentes e pegar os resíduos dessa sacola. Nos próprios aterros tem catadores. Então lá também fica mais fácil, fica visível. Então, mesmo que no seu condomínio não tenha essa separação, você pode fazer essa ação mínima de colocar numa sacola de cor diferente, que muito provavelmente algum catador vai ver e vai se beneficiar disso, vai fazer o direcionamento correto desses resíduos, tá bom? Van, segui suas dicas, estou separando agora lá em casa os resíduos orgânicos dos resíduos recicláveis. Detalhe, vocês vão ver que o lixinho que vai para resíduo orgânico, tipo, pequenininho. E o que vai para reciclável, grande, porque os materiais normalmente são maiores, tá? Então você não precisa ter duas lixeiras grandes. Uma pequenininha e uma grande já ajuda bastante, tá? Ou uma caixa de papelão no canto, assim, enfim. Depois do descarte consciente, muito provavelmente você vai se perceber querendo fazer melhores escolhas nas embalagens. Então, prática que as pessoas falam que é boba, né? Recusar a sacola no mercado. Cara, cada vez que você vai no mercado, cada vez que você vai na feira, cada vez que vai na padaria, que você vai em qualquer loja, você pega aquela sacola plástica, quantos você tem na sua casa? Ah, mas é para usar no lixinho. Quantos lixos você tem na sua casa? Eu tenho certeza que quem tem esse hábito tem um armazenamento de mais de 30 sacolas em casa. Você não usa isso num mês. E sabe o que elas vão virar na sua casa? Microplástico. Eu já vi isso acontecer anos atrás, quando eu morava com a minha mãe. Que tinha aquele negócio com um monte de sacola plástica, né? Porque ia no mercado e colocava aquele monte de sacola. Graças a Deus a gente conseguiu mudar os hábitos da minha mãe antes de sair de casa. Então, reduzir a sacola plástica, né? Se você vai no mercado comprar uma coisa que é carregável na mão, carrega na mão. Se você vai de carro, esqueceu a sacola, até quando esqueceu a sacola ecológica, leva na mão que dá. Se tem mais coisa, pega a caixa de papelão que muitos mercados disponibilizam. Tem vezes que eu desço a cestinha até o porta-mala, coloco lá as coisas, depois chego em casa, pego a sacola ecológica que eu esqueci, guardo e levo as coisas pra dentro. Claro que depende do esforço, né? Tipo, às vezes tô com pressa, pego uma sacola, coloco lá o tanto de coisa que dá e levo. É possível, basta querer, tá? Então, recusar bandejas de isopor. Às vezes eu vou comprar um docinho na padaria, moça, veja ela pegando a bandeja de isopor. Moça, você pode colocar no saquinho de pão, por favor?
Ai, mas vai grudar todo o doce no papel. Não tem problema. Obrigada. Meio ambiente agradece, ainda solta assim. O doce que ia grudar no saco de papel ia grudar no isopor. O papel, pelo menos, eu sei que vai se decompor depois. O isopor vai ficar aí. Grudou no saco de papel, não tem problema. Passa o dedinho lá igual criança. Que delícia. Em festa de aniversário, aquele pratinho de poliestireno. Não é expandido, mas a poliestireno, a reciclabilidade é baixíssima. Antigamente, quando a gente era pequena, a gente comia no guardanapo de papel. Nham, 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 nham. E em toda festa tem guardanapo. Vai lá pegar seu pedaço de bolo. Ah, você pode colocar no guardanapo, por favor? A pessoa vai te olhar assim. Ah, é pro meio ambiente, ajuda o meio ambiente. Pega seu bolinho e vai comer feliz. Depois volta e pede mais. Não custa. Antigamente ainda usavam mais os pratinhos de papel, né? Antes de virar a febre do pratinho de plástico, a gente usava os pratinhos de papel. Mas não sei quem inventou aí que é nojento. Ai, me poupe, gente. Tem dois caminhos, né? Ou a indústria produz, inventa uma nova moda e faz a gente precisar dela e consumir ela, ou os nossos hábitos conscientes com valores reforçados fazem a indústria se moldar ao nosso redor. Lá nos anos 90, eu não sei se você sabe, mas os hambúrgueres do McDonald's vinham em caixinha de isopor. Mas o McDonald's é gigantesco, polui pra dedéu. Então, lá nos anos 90, eles trocaram essa caixinha de isopor pelas caixinhas de plástico, de papel que você conhece hoje. Foi pressão, tanto do global, né, em relação ao comportamento, em relação ao meio ambiente, quanto dos próprios consumidores. Em 2011, entre 2011 e 2013, eles tomaram uma medida, tipo, meio que geral, assim, não, vamos tirar todo o plástico. Porque, cara, eles poluem demais, né, no mundo inteiro. Então, pelo menos medidas mínimas sustentáveis eles têm que ter, eles têm que tomar. E se o McDonald's não manda o hambúrguer na caixinha de isopor, por que a hamburgueria da esquina tem que mandar, gente? Eu trouxe essa sugestão para uma hamburgueria, eles mudaram. E usam, inclusive, o marketing verde a favor deles agora. E a batata chega, ó, delícia na caixinha de papel. Eles faziam um furinho no pote, na caixinha de isopor, gente, pra evitar que a batata ficasse murcha. Agora eles não têm o trabalho de fazer o furinho, manda na caixinha de papel e a batata chega delícia. E ainda ajuda o meio ambiente. O papel da caixinha de batata não vai ser reciclado, mas vai se decompor no meio ambiente. Então são essas pequenas novas escolhas que você pode ir fazendo que vai colaborar também, né? Os canudos de plástico. Foi pressão. Foi a galera reclamando, falando não quero mais. Foi um monte de tartaruga morta, um monte de canudo encontrado dentro dos animais marinhos que fez produzir o canudo plástico. Aí hoje tem uns uns canudo eco fake aí. De papel ainda é a melhor opção, né? Se for de algum material que não for reutilizável, né? Tipo, os de inox, os de bambu, que você pode carregar na bolsa, os de vidro, que seja pelo menos de papel. Tem uns eco-fake aí que eles misturam plástico com fibra de cana, fibra de qualquer coisa. Mas para esses materiais eles realmente serem biodegradáveis, eles precisam de circunstâncias específicas, então alta temperatura, algumas coisas assim, que no aterro sanitário não vai acontecer. Então esse canudinho eco que você está usando aí, que fala que, se você olhar a composição, tem algum tipo de plástico e fibra de cana de alguma coisa, fibra de qualquer coisa vegetal, ele não vai se biodegradar de verdade no aterro sanitário. Eu sinto lhe informar. A indústria, ela usa desse marketing verde para tentar fazer os consumidores comprarem. Então, se tá na moda essa questão ecológica, cara, o que a gente pode fazer aqui? O que tem no nosso material que dá pra gente falar que é ecológico também? E eu não tô falando pra você erradicar
Ai, não vou consumir mais nada disso. Eu tive esse ponto, assim, de não beber água num copo descartável, estando morrendo de sede, porque eu não tava com meu copo do menos um lixo comigo. Isso é demais, sabe? Porque isso literalmente não vai salvar o mundo. Mas são as pequenas ações coletivas, o pequeno pensamento alinhado com o valor, de forma consciente, que vai fazer as coisas andarem. Tem várias ações que já foram tomadas que, de certa forma, assim, ajudam o meio ambiente. Mas a indústria, em peso, no controle grande, assim, do governo, complica bastante. Posso falar alguns números para você? Eu nem ia trazer números aqui, meu objetivo era só falar do básico, mas vamos lá. No Brasil, só 4% do resíduo sólido que é produzido é reciclado. Na Alemanha, 68% do resíduo é reciclado. Na Suécia, 55% é reciclado. Não, 42% é reciclado na Suécia e 55%, se não me engano, é incinerado para fazer energia. Aí eu fico meio assim, né, com a incineração, se é realmente muito sustentável e tal, mas pelas políticas ali parece que é de forma segura, tem as questões do cuidado ambiental, tem limite, etc e tal. No Japão, 58%. Na Coreia do Sul, eu não lembro a porcentagem, mas lá a compostagem é, tipo, quase obrigatória. Coisa linda de se ouvir, né? E a gente, só 4%. Muita coisa engloba isso. Muita coisa, muita coisa. Eu não tô querendo que a gente seja igual os alemães, iguais não sei quem. Mas consegue perceber que o número é muito discrepante? Eu sei que tem países piores que o Brasil. Não tô aqui nem pra discutir isso. Mas para trazer um pouquinho de consciência, pra gente fazer um pouquinho diferente. Muito não é feito por políticas públicas mesmo. Lá na Alemanha tem taxa para quem produz embalagem plástica, proporcional ao que coloca no mercado. Tem umas exigências, umas coisas que fazem faz a indústria produzir embalagens que realmente vão ser recicladas. Tem tipo várias coisinhas que vêm do governo em si, das escolhas das pessoas, assim, né, em geral, para fazer as coisas acontecerem. É que a gente não tá com a educação, com um acesso à informação claro, de fato, né? E isso pra mim tá muito óbvio, porque pessoas do meu círculo, pessoas que eu convivo, têm essa dúvida do que jogar no lixo, na lixeira reciclável e na lixeira comum. E tá certo de ter dúvida, porque não tem informação. Isso não é ensinado de forma clara e eficaz na escola. A gente aprende lá a cor das lixeirinhas, o que vai para cada coisa. E aí tem vezes que a pessoa pega o material e fala, nossa, mas essa daqui vai em qual? Aqui tem um triângulo com o número 7, mas não fala qual material que é. Não tem a informação muito clara na própria embalagem. É plástico, mas é metalizado, vai no plástico ou vai no metal? Tá certíssimo em ter essa dúvida. Porque ali tem os dois. Então, falando ainda sobre a escolha dos materiais, vou trazer 3 para você gravar o nome, que são 3 que tem uma reciclabilidade legalzinha aqui no Brasil, que os catadores gostam bastante. Eles gostam de pegar PET, eles gostam de pegar PAD e gostam de pegar PP. PP não tanto, mas ainda assim, tá bom? Então grava, aí eu para gravar ficava assim, PET, PAD, PP, PET, PAD, PP, PET, PAD, PET, PAD, PET, PAD, PP. É uma musiquinha aqui tipo de infância, fica na cabeça, né? Então eu só encaixei. Porque no que isso ajuda? Quando você vai no mercado, aqui por exemplo, isso aqui é PET. Tem um triângulozinho aqui embaixo, número 1, e escrito PET. Tem coisas que a maioria é feita de PET, mas aí tem outros que não. Então, por exemplo,
PP. Tem copo descartável que é PP e tem copo descartável que é PS. O PS, lembra, o PS lembra do isopor, poliestireno. O isopor é poliestireno expandido. Então PS, não. Nem os catadores gostam dele. Então, na hora de comprar copo descartável, se você vai comprar, se você não quer comprar o de papel, se você não quer comprar o de fibra de bambu e vai comprar o de plástico, às vezes por questão financeira mesmo, né? Porque eu sei que é mais barato. Procura lá o PP, ele vai ser melhor ainda um pouquinho do que o PS, tá? Então grava essa musiquinha, tem várias coisas. Esse daqui, por exemplo, é PAD. Produtos de limpeza normalmente são esse PAD. Uma forma de identificar é que tem essa listrinha. Ai, foca. Aqui, ó, essa listrinha aqui. Tá vendo? Então isso daqui caracteriza como PAD. Isso daqui os catadores adoram. Falando nisso, eu super indico essa marca. Onda Eco, produtos de limpeza sustentável. Essa embalagem é feita de plástico reciclado e ainda é reciclável. Ela é uma empresa que recolhe, as embalagens são feitas de plásticos recolhidos dos oceanos. E ela é maravilhosa e os produtos são ecologicamente corretos a ponto de, depois de limpar a sua casa, se você quiser reutilizar a água do balde para regar suas plantas, você pode, porque o que tem aqui não vai fazer mal para suas plantas. Olha só essa, né? E o multiuso deles é perfeito. Esse daqui, eu gosto bastante da linha Eco Baby, que tem um cheirinho de camomila e tal. Parênteses feito. Então, quando você vai comprar, tipo, iogurte, se eu não me engano, dá Vigor, por exemplo. Eu não tomo um iogurte comum, mas se eu não me engano, dá Vigor, embaixo vem escrito PET. Só que aquela PET é uma PET leitosa. Ela não tem uma boa reciclabilidade. Então, se você for procurar uma nova alternativa de iogurte, procura embaixo. Se não é PET, né? Iogurte normalmente tem dessa daqui também, PAD. Mas grava isso, tenta escolher melhor os seus materiais que você vai utilizar no dia a dia. Esse daqui é PET, mas esses daqui que são usados no ramo alimentício são muito rejeitados, não tem alta reciclabilidade e pode ser que eles vão para aterro. Mas eu sou a pessoa que mando, mesmo assim, porque eu sei que existe algum lugar que, tipo, recicla, assim, sabe? Mas não tenho certeza se é aqui em Jundiaí. Então eu ouso mandar esses aqui e quando eles não reciclam tal material, eles fazem o descarte pro aterro, tá? Então pode ficar tranquilo que o centro de coleta não vai jogar o seu material na praia. Não vai jogar o seu material na rua, não vai ser carregado pela enchente, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode falar também sobre uma escolha mais consciente do que a gente compra, do que a gente consome, é a qualidade desses itens. Então, você é a pessoa que, tipo, entra lá na Shopee e compra coisas aleatórias porque viu em algum lugar, é só porque é mais barato, às vezes você nem vai usar esse item e depois só descarta. Você pode fazer escolhas melhores para materiais mais resistentes, roupas de qualidade. Isso era um dos meus sonhos, assim, sabe? Tipo, ter a possibilidade de comprar roupas de qualidade e duráveis. Eu não gosto de descartar roupa. Comprar uma roupa que vai desbotar a rodo porque é barato para usar uma vez e depois descartar. A indústria têxtil é uma gigantesca, assim, em relação à poluição. Então as escolhas conscientes vão nesse ponto também, sabe? De olhar assim, nossa, mas eu vou usar isso aqui mesmo, eu quero isso aqui mesmo, eu preciso disso mesmo. Eu não tô falando pra virar uma pessoa chata, mas só ter um pouquinho mais de consciência. Não ficar acumulando um monte de coisa na sua casa que você não usa e depois você vai só descartar. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu faço no dia a dia e que pode influenciar aí, talvez de alguma forma positiva, talvez repensar alguns hábitos, tá bom? Então, uma coisa super básica, ter e carregar a própria garrafa de água, né? Então, copo reutilizável, a sua própria garrafa de água, em vez de ficar pegando copo descartável a rodo, né? Que você nem sabe se é de PP ou se é de PS, se vai ser reciclado ou não.
Até porque muita gente não faz, muitas empresas não fazem o descarte correto desses copos também. Isso influencia, né, no nível de que isso vai chegar no lugar onde deveria ser reciclado. Ah, Ivan, mas eu compro garrafinha de água, ela é reciclável. Sim, ela é reciclável, mas se você pode poupar, né, o recurso, o material em si, por que não? Isso quer dizer que você nunca mais vai comprar garrafa de água? Não. Mas você vai reduzir. Coletor menstrual, absorvente de pano, calcinha absorvente, isso foi uma coisa que teve assim um super boom, né? Eu fiquei super contente com isso, eu usei por mais de, acho que eu usei por 8 anos, 9 anos coletor menstrual. Hoje eu opto pelas calcinhas e absorventes de pano, por questões de infecção, enfim, eu tenho muito medo. Depois que eu tive infecção antes de ter o Léo, fiquei com muito medo de qualquer coisa que tenha grande risco, assim, de infecção. Então eu parei de usar o coletor menstrual, sigo com as calcinhas absorventes de pano. Não recomendo a Pants, que é a marca mais popular. Ah, eu odeio essa marca. Eles têm um marketing meio que perfeito, assim, mas eu não gosto. Não indico. Se quiserem indicações de calcinha absorvente, coloca aqui nos comentários que eu mando pra vocês. Kit alimentação, você que trabalha fora, que às vezes pede marmita no trabalho, por exemplo, para não chegar um kit de descartável, né, de garfo e faca, tem um kitzinho que carregava na bolsa, que ele vem uma colher, um garfo, uma faca e um canudo. Aí ele enrola assim bonitinho, fica tipo um negocinho assim, desse tamanho. E você pode usar para comer marmitas que você comprar, por exemplo. São menos 3 lixos, 4 lixos, alguma coisa assim. Itens duráveis e de qualidade, como eu falei, né? Roupa. Eu uma garrafa que eu comprei, um lixo. Eu achei que a garrafa era boa, paguei caro, mas tá descascando e tal. Mano, isso não é coisa que eu compraria, assim, sabe? Tipo, se eu sei que a garrafa vai descascar, se tem essa tendência assim, já desencana. Esse tipo de garrafa eu não compro mais, sabe? Se eu vou comprar uma garrafa, vai ser que é transparente mesmo, ou de vidro, ou que é toda de alumínio, que não é pintada, porque não dá bom. Fralda ecológica, para quem vai ter bebê, se seu filho não tiver a mesma coisa que o Léo, é muito raro, é muito raro. Então, nunca conheci nenhuma criança, por exemplo, com isso. O Léo é o primeiro ser humano que eu conheço que tem isso, inclusive. O Easy, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma para animais, cachorros, gatos, fazerem xixi. Que desce o xixi pelo ralinho, fica numa bag e a bag, depois de uns dias, quando não estiver cheia, você descarta no vaso sanitário e dá descarga. Eu tenho a Zoe tem 6 anos. No começo eu usava jornal com ela, não tinha grana pra comprar o Easy. Ganhei o Easy de uma amiga, que a cachorra dela não se adaptou, que ela já usava há muitos anos tapete ecológico. O espaço era pequeno e tal, não cabia. E Zoe usa desde então, 6 anos. Maravilhoso. Evita esse uso do tapete, né, descartável, que é o mesmo material da fralda descartável e não vai ser reciclado. Composteira é uma coisa que eu amo, tenho desde 2018 a minha. Ela tá inativa já faz 2 anos, desde que o Léo nasceu, não tenho mais colocado coisinhas nela, cuidado dela, mas tenho a intenção de voltar, por isso que ela ainda não foi embora. Mas tem gente que acha que é super complicado e não é, super simples. Você tem terra adubada ali que você pode dar para os vizinhos, pode colocar nas suas plantas. Tem uma amiga querida que tem até hoje também e cuida. E você não precisa necessariamente comprar a composteira. Você consegue fazer com baldes. Enfim, existem possibilidades na internet. É uma coisinha assim que brilha aqui dentro pra mim. Shampoo e condicionador em barra. Usei por muitos anos, uso ainda, né? Por muitos anos. Esse ano eu comecei a ter umas questões no couro cabeludo e precisei voltar para o shampoo líquido, mas eu uso os dois. Eu uso o shampoo em barra e uso o shampoo líquido também. Gosto muito, super durável. Uso da marca Uzi Bob. Eu usava de uma outra marca antes. Conheci a Bob e gostei bastante. Voltei a usar o shampoo líquido junto, assim, intercalando, só pela questão que eu tive no couro cabeludo mesmo. Mas, no geral, durante todos esses anos, não tinha nada do que reclamar. Falando em Bob, protetor facial em barra, desodorante em barra com embalagens de papel,
Não basta só ser em barra, né? Tipo, ser em barra é legal que você diminui o consumo de água, a questão da embalagem, quantidade de fluxo, de ciclo, mas embalagem de papel, como já falamos, ajuda bem mais. Os produtos da Bobbie são ótimos, gosto bastante. Uma coisa muito importante, principalmente agora, né, mergulhando assim, considerando que você não fazia nada disso e agora vai começar a separar os materiais, vai começar a ter uma escolha mais consciente, olhar os rótulos dos produtos, é não se enganar com o marketing verde. Tem muitas empresas que entraram na onda da sustentabilidade, né? Porque tem pessoas que realmente, tipo eu, que recusa o isopor, que não compra tais materiais, que recusa algumas coisas. E isso influencia no caixa, né, das empresas. Então, eles meio que entram na onda do marketing verde. Então, tem muitos produtos por aí que, tipo, nunca tiveram nada de origem animal. Aí agora vem estampado na embalagem, vegano. Gente, ser vegano, ter um produto vegano, não quer dizer que esse produto é ecologicamente correto. Não quer dizer que esse produto realmente é bom. Sabe? Tipo, as empresas, elas usam assim do marketing de uma forma que às vezes me corrói por dentro. Tem uma empresa aí que, não vou falar dela agora, porque existem várias, né? Tipo, e não dá nem pra eu ser hipócrita, porque muitas coisas que eu uso aqui, a cadeira que eu tô sentada, eu não sei da prática sustentável da empresa que eu comprei essa cadeira, sabe? Então, não é pra gente ser extremista, mas é pra gente estar atenta com o que tá no nosso olho. E o mercado, nosso consumo diário, é o que mais tem impacto ali que a gente consegue ir mudando pelas beiradinhas, sabe? Então, voltando, um produto vegano não é sinônimo de ser ecológico. Um produto plant-based não é sinônimo de ser ecológico, né? Igual, tipo, o canudinho lá misturado com plástico. Não quer dizer que é ecológico, sabe? E um que me pega, assim, master, é o selo do Eu Reciclo. Inclusive, se bobear os 3 produtos que eu tenho aqui, eu falei assim, esse selo tem tanta coisa hoje em dia, que eu tenho certeza que eu vou abrir meu armário e vai ter coisa. Então aqui tem, foca, o selo Eu Reciclo, tem o selo de que é um produto vegano certificado, tem um produto de empresa B e tem um produto de um símbolo de reciclagem. O selo Eu Reciclo, que nem aqui também. Eu nem procurei, viu? Eu reciclo, só peguei. Esse daqui tem também? Claro que tem. Tudo tem basicamente hoje. Eu reciclo. Esse selo significa apenas que essas empresas pagaram uma taxa proporcional à quantidade de embalagens que colocam no mercado para elas receberem créditos, poderem usar esse selo e parte dessa taxa, desse dinheiro, ser destinadas à cooperativa de reciclagem. Isso não significa que essa embalagem da Greenpeace é reciclável. Não significa que essa empresa, que eu nem sei, tá? Tô falando de forma genérica. Não significa que ela recicla dentro da empresa, que o produto dela é sustentável. Não significa nada disso. Nada disso. Nada disso. Só significa que essa empresa paga uma taxa que é destinada para cooperativas de reciclagem. Isso é bom? É bom. Ela tá ali, tipo, cooperando com as cooperativas de reciclagem. Mas só. Mas tem gente que vê aqui o selo reciclo, pensa que a embalagem é reciclada. Essa embalagem não é reciclada, inclusive ela é complexa, talvez nem seja reciclada. O selo B já é mais legalzinho. Aqui, vamos lá. Esse daqui. Esse daqui tem umas políticas mais profundinhas, mais internas, que mexe com a parte interna ali da empresa. Esse daí já é mais dificilzinho de conseguir, não é todo mundo que tem. Das 3 embalagens aqui ninguém tem. Pegar uma taxinha ali só para receber um selo que vai mexer com a cabeça do consumidor e vai achar que o consumidor tá fazendo uma coisa legal, é mais fácil.
Então não caiam nessa, tá? Não basta ter o selo Reciclo pra falar que é uma empresa legal, que aquele produto é bom. Essa aqui, por exemplo, né? Tem, tipo, essa daqui tem um selo Reciclo, mas é uma embalagem PET, vai ser reciclada. Essa daqui tem um selo Reciclo, mas é uma PAD, vai ser reciclada. E ela, inclusive, é feita de plástico reciclado. Essa daqui tem o selo Reciclo, mas ela não identifica nem o tipo de material que é. Tem só um símbolozinho de reciclável. Não fala se é 7, não fala se é 1. Eu sei que é 7, eu sei que é um material complexo, mas quase ninguém sabe. O selo Reciclo tá aqui só pra falar que ela paga essa taxa. Tá bom? Então não se deixem enganar, tá? Eu não tô falando isso pra você odiar a empresa e não comprar mais, né? Eu compro aveia sem glúten, material complexo, vou descartar no reciclável quando estiver limpo e torcer para que seja reciclado. Mas quando você consegue ter essa visão, essa leitura, se tivesse essa mesma aveia ou de uma marca similar num pote PET, imagine que isso é um pote. Se fosse um pote PET com aveia sem glúten, eu, tendo essa informação, escolheria o pote PET com aveia sem glúten em vez do plástico complicado só porque tem o selo Reciclo. Consegue entender onde quero chegar? Informação liberta, gente. Informação liberta em todos os aspectos. Enfim, como vimos, trouxe aqui o básico do básico para você começar a ter boas escolhas, destinar os seus materiais pensando no mundo que você quer deixar para os seus filhos. Mais importante, materiais limpos, sem excesso de resíduos, na lixeira de materiais recicláveis. Papel com gordura, caixinha com gordura, marmitas de isopor, lixo comum, tá bom? Espero de verdade que vocês façam escolhas mais conscientes, escolham os materiais que vocês vão trazer dentro para sua casa, escolham formas lúdicas de mostrar isso para os seus filhos, porque eles são a próxima geração, eles com certeza vão influenciar no seu poder de compra se eles estiverem com você no supermercado, com esse olhar atento para as embalagens, tá bom? Deixa aqui nos comentários quais práticas, quais coisinhas que você já faz no seu dia a dia para cuidar do meio ambiente, que eu vou adorar saber, e com certeza quem vir depois ler os comentários pode aprender mais e ver outras coisas que podem fazer também, tá bom? Super beijo, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com quem você ama, com quem você acha que pode fazer sentido, tá bom? Até mais, fiquem com Deus!